gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Bora lá. Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo Mas que ele ele não pode. vai. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que tá sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês Então, acordaram, vamos deixa eu seguinte, terminar. Vocês acordaram tarde pro fato que a gente vive, eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção. Em um juiz que tem uma mulher que recebe 129 Sim. milhões de reais pra fazer lobby de um banqueiro Sim. corrupto investigado. Por que o Flávio não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto investigado Por que o Flávio eventualmente não pede deveria ser impeachment julgado. O Flávio Bolsonaro eventualmente está Não trabalhando pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Quando perguntado, Vocês, ele fugiu da Arthur, pergunta. deixa Eu quero terminar. estar junto com o Flávio Deixa eu falando assim, ó. terminar, Eu quero Arthur. impeachment do Alexandre Deixa Moraes. eu terminar. quero Dias Toffoli na cadeia. Ainda Não tem uma coragem de fazer isso. campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ele ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado inelegível. Por isso que Então ele tem ter votou um a lei da cálculo misoginia, político. por causa do Por PT. exemplo, Por isso que ele cálculo votou político. errado no fundo Arthur, eleitoral. deixa eu falar, É isso, desgraça. tá certo. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora. Independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim vocês, os nicolistas, Jamais. os bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adriles. Você se une a gente. Eu não me esquisita, uno, cara. eu não A questão me que se uno a coloca é a ladrão. seguinte: vocês. Então, você quer contrapor isso de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era um membro do conluio do PCC. Aí, o que ele fez? Aí, um ano o que que ele depois, fez? aí vocês mudaram de Não, ideia. o que ele fez? Por quê? Porque vocês Que têm ele cargos fez? comissionados Ah, da não, prefeitura. Adriles, Amanda Vettorazzo, que eu amo de Adriles, paixão, tem Adriles, uma Adriles, subprefeitura Adriles, vinculada ao prefeito. Adriles, Então vocês mudaram de ideia. Não, Adriles, deixa eu te falar. Vocês o que mudaram Adriles, de ideia, Adriles, Adriles, Arthur, o que o pelo Ricardo amor de Nunes Deus. fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas Acabou. antes ele era então vamos fazer o vinculado ao seguinte, PCC. vamos fazer junto. Ah, ele se arrependeu de ser... Calma, Tô falando calma, do Adriles, Ricardo, calma, ele se sem arrependeu de ser gritar, ladrão sem e gritar, aí ele sem voltou gritar, à calma. honestidade. Deixa eu falar Ele uma coisa. perdeu a virgindade, depois costurou a xoxotinha pra dizer Adriles, que não era presta ladrão. atenção, Mas, presta atenção. Arthur, pelo amor de Deus, Adriles, sem Arthur. gritar, você consegue, Pelo vamos amor lá. de Deus. Escuta Não, só. Arthur, mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né? A gente falava que ele era ligado ao PC. A gente falava porque De maneira realmente clara. Era. Renan falou, não vote nesse bosta ligado ao PCC. Calma, Adriles, tinha uma mas eu não terminei empresa. minha Tem uma conclusão. empresa que eu reafirmo aqui. Ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pôde, ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou ele não aqui. sabia que era do PCC antes? Eu estou aqui entendi. disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre de Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes com uma prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Gilmar, já expliquei por tudo que isso. Eu já por que um expliquei policial tudo isso. emprestou 16 mil Eu já reais te pra eles, expliquei você não tudo explicou isso. nada disso. Eu já Então, vamos lá, expliquei tudo vamos lá. isso. É um cálculo político pra você fazer uma política de boa vizinhança com o Gilmar boa Mendes. vizinhança. Então, pera que lá. eventualmente ele confiou nas Então, vamos lá. instituições, confiou Entendi. nas Então, pessoas vamos lá. das Deixa instituições. eu- ó. Só que as pessoas que ele confiou enfiaram Traíram a ele. faca na Então, vamos lá. cabeça Eu dele. tenho que confiar no Flávio, Não olha é só. traíram, Que não é votou a favor traíram. da lei da misoginia, porque senão Foi uma o PT bosta, foi ia uma falar bosta. besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, tava com o dedo eu sou todo. contra, Adriles, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta, vota sim. Vem a segunda votação, ele vota sim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta sim de novo. Depois ele aperta sim de novo. Presta Votei atenção. errado, pessoal. Calma. Presta atenção, Arthur. Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre Foi Moraes. errado, foi Depois ele errado. fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes. Arthur. Porque veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, amor de desculpa, Deus, irmão Adriles. de alguém, primo Desculpa, de alguém, Adriles. tio Tá de alguém, faltando se apoiar coragem alguém. pra falar. Flávio Vamos lá. Bolsonaro é do sistema. Arthur. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Arthur. Entendam isso. Arthur, Flávio Bolsonaro é não. ladrão. Vou chamar o break aqui, a gente volta já já. Agora eu vou falar no break, cacete. chamar no Arthur, break, mamãe, pode falei. já. Deixa eu te responder de maneira direta. Política é o que Maquiavel diz ter sido, não o que São Francisco gostaria que fosse. Eu tenho meus senões em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, deveria ser mais incisivo em relação à possibilidade do impeachment
do Alexandre de Moraes, da possibilidade do impeachment do Dias Toffoli, a possibilidade, inclusive, da dissolução do STF, porque virou exatamente um tribunal de conluio contra os interesses republicanos do povo. Entendeu? De maneira institucional, de maneira democrática. Que crítica como prevê adoçada, a velho. Constituição. Que crítica Agora, adoçada. se você estabelece uma prática... Adriles. Presta atenção, porra, deixa eu falar. O Flávio é ladrão, bicho! Presta atenção, cacete. É, mas agora, se você... eu não quero que o Lula... Porra, cara, deixa eu falar, ele bata de Marcelo. frente com o sistema. Eu vou falar em cima de você. Então se fala. você estabelece uma política de guerra incisiva, concreta, é tudo que eventualmente o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli querem. Concordo se com você você. pedir, se você como candidato a presidente da com você. República pedir o impeachment com você. dessas pessoas, eventualmente essas pessoas vão dizer, olha lá o golpista. Eles vão falar a mesma coisa que falavam do Bolsonaro. Olha o golpista, olha o antidemocrático, Concordo com você. olha o cara que quer dissolver o Supremo Vamos fazer o Tribunal seguinte? Federal. Agora eu vou te terminar com Vamos fazer uma o seguinte. pergunta. Vai lá. Vou falar, infelizmente, puta que pariu, não quero falar. Da Amanda lá. Vettorazzo. Eu perguntei pra Amanda Sim. Vettorazzo ano passado, tá? Perguntei nos olhos dela, de maneira sorridente, cordial, gentil, por que vocês do MBL não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela se calou. Imagina, a gente E ela tá pedindo... se calou. E eu vou dizer por que ela se Meu calou. Deus do céu, Ela se Adriles. calou porque vocês tinham um partido a ser construído. não, Adriles. Deixa eu terminar. A gente tem uma revista Deixa eu impressa terminar. contra o Vocês Alexandre tinham um Moraes. partido a ser construído e A quem gente era tem o uma revista presidente impressa. do Tribunal Superior Não, Eleitoral Adriles. era o senhor Alexandre de Moraes. E o que a gente se fez na ele época? quisesse arrebentar Que a gente com fez na vocês, época? ele arrebentava. A gente fez uma revista Foi contra cálculo ele. político A que vocês não gente- pediram impeachment. Adriles. Cálculo político Não, Adriles, deixa eu que falar uma vocês não coisa. pediram Não adianta impeachment. gritar. É, mas Não é isso adianta que eu tô gritar. falando, Eu vou cara. trazer um fato pra você. Você tá falando, Calma, você tá calma, criticando calma. o Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer um fato. Pela mesma coisa Não, que gente do seu partido falava, se tirar o Adriles, Alexandre de não. Moraes, Adriles, vai juntar outro, Adriles, tá tirando outro, tirando- Foi o que a Amanda falou pra Adriles, mim. Cálculo político. desliga um pouco Cálculo a político. histeria. Agora, Desliga deixa um eu pouco. terminar uma Baixa um coisa pouco o aqui. volume. Deixa eu terminar. Vocês começaram Adriles, apoiando o inquérito de milícias digitais. Vocês Adriles, começaram pelo amor de apoiando Deus. as perseguições a Não, bolsonaristas. não, você tá a errado, políticos. você tá errado, Só você tá ano mentindo, passado você tá vocês tiveram mentindo. uma Tá epifania mentindo. de luz e Então, dá acharam que licença. eventualmente, Deixa eu trazer do ponto fato de vista pra você. eleitoral e político, Dá licença. aí vocês Dá podem licença. receber dividendos Fato criticando número- o STF, porque Dá- até a Globo Adriles, agora não adianta tá você criticando o gritar, STF. Adriles. Senão você não deixa eu falar. Deixa eu trazer quatro fatos. Amanda, você Deixa nega? eu trazer Amanda quatro. negou o impeachment do Alexandre de Deixa Moraes. eu trazer assim fatos. como você tá criticando Deixa eu trazer fatos. a falta de pedido Deixa de eu trazer impeachment do Alexandre fatos. de Moraes do Deixa eu Flávio trazer fatos. Bolsonaro. Fato número 1. Enquanto você tá falando que a Amanda se calou, a gente Calou. literalmente fez uma revista impressa e fizemos a segunda agora. Tem a ver isso? O que tem a ver isso? Revistinha? Aquela que tem travesti? Não, meu irmão, gay? não, que isso é outra coisa mentira, né? É Mas tudo mentira? bem, Não vamos sei. lá. A gente O fez uma Rony revista falou. contra a agenda trans. E o Rony mentiu, que é do teu Mentiu? time. A gente tem uma capa de uma Eu sou revista time da contra. Adriles. Calma, Adriles, deixa eu te falar uma coisa, ó. Nicoletes e o Quando depois que Eduardetes você, não gostam de mim, depois que eu sou você sozinho. grita e solta os seus E eu fatos. quero te trazer pra- Calma, deixa eu trazer os fatos. Eu te perdoo. Fato número 1. Eu Fato perdoo eu não quero você teu ser perdão, ridículo com o Adriles. Alexandre Eu não de quero Moraes. perdão de quem Eu apoia te ladrão. perdoo. Deixa eu te Vem, falar uma coisa. MBL, Adriles, abraça assim, a mão da direita Adriles, deixa eu te falar uma luz. coisa, deixa eu te falar uma Vota em coisa. mim pra presidente. Quando você for interromper outra pessoa, você pelo menos interrompe com fatos. vai lá. Eu vou trazer Não, fatos. um fato. Fato número Vocês 1. pediram, Eu não vocês- consigo falar os vocês fatos, cara. anularam- Deixa eu falar os Pera, fatos aqui. pera, deixa- Fato número 1, fato número 1. Que agora eu vou até fazer um antes. A gente fez uma revista impressa contra a agenda trans, que o Rony Gabriel mentiu que era a favor. Fato número 2. Enquanto você disse que a Amanda se calava, que é uma mentira, a gente fez uma revista impressa. Calma, meu! Respondeu pra mim. Deixa eu terminar. A gente soltou uma revista impressa contra os superpoderes do Alexandre de Moraes e estamos soltando outra mas agora. não pediram impeachment. Número 3. Nós estamos pedindo impeachment O do Alexandre de Flávio Moraes faz críticas ao Alexandre de antes do Moraes Flávio também. Bolsonaro. Cadê o impeachment? Quarto ponto. Sabe quem Não foi a pediram. favor do inquérito ilegal Não das pediram. fake news que nós criticamos? Sabe Não quem foi a pediram. favor? Sabe quem foi a favor? O Cássio Nunes. Ele tem posicionamento escrito a favor do que inquérito. se foda o Cássio Não, sabe quem indicou ele pro STF? Jair Bolsonaro. ruim, indicação Calma, ruim. deixa eu terminar, Bolsonaro, Adriles. apesar de ter feito Deixa um eu governo terminar. brilhante, ele Deixa eu indicou gente terminar. ruim. Ele só errou em indicar um É o garantista motivo do a favor Bolsonaro. do inquérito ilegal da fake news pro STF. Pessoal, fora isso, ele é Ele teve patriota. Vamos lá. Sabe quem é a favor do inquérito ilegal das fake news? O André Mendonça, que foi a segunda indicação dele, assessor Eles do não Toffoli. sabiam até onde ia chegar. Eles nunca sabem Eles de não nada. sabiam até o onde Flávio chegar. não sabe que Não, estão mas pagando foram a escola do burros. filho dele. Foram ingênuos. O Gilmar Foram Mendes não ingênuos. sabe que o Foram Flávio é ingênuos. ladrão. O outro não sabia que ele era a Foram favor. ingênuos. Ó, pessoal. Mas eu não tô não defendendo o grita, Cássio não Mendonça e o grita. Cássio Nunes, Calma, Cacilda. Mona. Calma, Você tá Mona. debatendo Calma, com Mona. espantalho, Calma, eu quero Mona. saber por Calma, que Mona. vocês, Calma, Cacilda, Mona. Calma. vocês não Calma. pediram o impeachment do Alexandre de Moraes Eu tô até acabando. esse Calma, ano. Mona. Esse ano vocês estão Calma, pedindo Mona. impeachment. E Calma, você tá Mona. criticando o Não Flávio, adianta você gritar. que ele não teve Não adianta você impeachment. gritar. Coisa Não que adianta você vocês gritar. demoraram 10
10 anos pra fazer. Sabe quando eu pedi o impeachment do Alexandre de Moraes? Não se pega em 2022. Deixa eu te falar uma 5 coisa, anos, meu irmão. quando eu já tava em 2 inquéritos. Isso se chama coragem. Isso se chama ter culhões. Vocês não tiveram culhões de pedir o impeachment do Alexandre de Moraes porque vocês aproveitaram do Alexandre de Moraes criticando, arrebentando, perseguindo todo mundo e é ingênuo na hora que o dinheiro cai na conta. Vocês foram agora, na hora de combater a prisão do Felipe Martins, que tá mofando na cadeia até hoje. Isso. Agora vem posar de arauto da liberdade contra o STF. Depois de 10 anos. Eu acho que a gente tem que organizar as falas aqui, senão vai ficar dois falando e gritando. Não adianta o Adriles gritar. O fato, eu vou falar bem baixo, o fato está na mesa. Você fala baixo, mas você fala constante, você é sorrateiro. Exatamente, eu sou sorrateiro. Eu sou inteligente, Adriles. Eu sou um cara que eu sou apaixonado, eu falo com o coração. Exatamente. Você tá apaixonado e gente apaixonada faz merda. Eu tô apaixonado por princípio de humanidade. Tem que arrancar esse careca desgraçado. Tem 10 anos que eu falo isso. Adriles. E vocês estão falando agora. Bem-vindos, mas agora. Flávio Bolsonaro não vai arrancar careca nenhum. Quando a gente tá apaixonado, a gente faz merda. Apaixonado cacete, Você está apaixonado, você assumiu que você estava apaixonado. Você está apaixonado, então você está fazendo merda. Eu não estou apaixonado, então eu estou sendo bem sensato e trazendo fatos à mesa. Fato é, eu quero combater o PT e quero combater o Alexandre de Moraes. Eu não vou combater esses dois com o ladrão Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro é ladrão e ele está nas mãos do Gilmar Mendes. Porque mas vocês estão combatendo o Alexandre de Moraes, se aliando ao Lula de maneira subliminar. Cara, eu quero que o Lula você prega o voto nulo, o voto nulo em 22, você tá dando aso a que o Lula se eleja presidente da República. Vocês fizeram uma parceria subliminar. Vocês pediram. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês pediram o impeachment do Bolsonaro baseado em rigorosamente nada em 2020. Não adianta rigorosamente nada. E se uniram à esquerda em 2020. De cada vez, vai. Escuta só. Vamos lá, vamos com calma. Pediram o impeachment do Bolsonaro e se uniram à esquerda. Eu vou falar uma coisa. 2020. Eu vou falar uma coisa que começou. A sua fala começou dizendo o seguinte: que a gente não pode declarar guerra, porque caso a gente declare guerra, né, as pessoas vão achar ao sistema. Você disse que o Flávio Bolsonaro ele não poderia, por exemplo, pedir impeachment do Alexandre de Moraes. Tem que ser uma guerra calculada. Porque a gente não poderia declarar racional. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o contrário. Eu quero declarar guerra contra o crime organizado e usar uma camiseta, vou prender e vou matar o Comando Vermelho. Eu vou prender e vou matar o PCC. Eu vou atrás do Alexandre de Moraes até esse cara me prender. Eu vou no segundo turno apoiar Flávio Bolsonaro contra o Lula. Outro ladrão, se no segundo turno, Flávio Bolsonaro, o Lula comandou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Eu não voto em ladrão. O maior esquema de corrupção da Isso história não da anula humanidade. a corrupção do Flávio. Você disse, até o rachador, se ele resolver exatamente, só que ele não vai resolver. Sabe por quê? Mas isso é mãe de Ná, pra saber? Ele é filho do Bolsonaro, o cara tá sendo torturado e morto na cadeia. Coisa que o Kim Kataguiri justificou. Tem que morrer na cadeia o Bolsonaro, o japonês do MBL lá. Não adianta você gritar. Você não precisa ser mãe de Ná pra saber. É porque eu tô trazendo fatos que são incômodos mesmo. Quando você raciocina sem paixão, ele dói. Eu não preciso ser mãe de Ná. Eu não preciso ser mãe de Ná. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber que um cara que tem um inquérito nas mãos do Gilmar Mendes não pode combater o Gilmar Mendes. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber que um cara que tem um processo travado pelo STF não pode bater de frente com o STF. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber que uma pessoa que está nas mãos do Dias Toffoli não pode pedir impeachment do Dias Toffoli. Tá na mão do Dias Toffoli. Então está sim, eu acabei de falar que o inquérito da rachadinha do Flávio Bolsonaro foi travado pelo STF em fevereiro de 2005. Não, cara, faz o seguinte, você que está aí... Tá aqui, ele acabou de mostrar. Vamos ler a matéria junto? 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 Não vou ler matéria junto. Tá com medo? Falar agora. Mas você tá com medo, Adriles? Não, vai demorar 3 horas. Não, então eu vou resumir pra você. O STJ não pôde apreciar a matéria porque o STF puxou. Você é um político, Adriles, você faz leis. Você deve saber disso. O STF travou a análise do mérito. Eu já ganhei. Isso é fundamental, sabe por quê, Adriles? Sabe por que isso é fundamental? Porque você está apoiando um ladrão. Você tá falando você está apoiando um ladrão burocrática pra justificar. Não é. Quem justificou isso burocraticamente foi o STF travando a análise do mérito. Posso falar agora? Ele já falou pra ficar mas eu posso só tentar mudar o assunto, senão a gente vai ficar... Tá falando, ele que volta. Não, mas redemoinho. Rafael, já ganhei esse debate. Rafael, pode fazer. E mesmo assim eu amo. Esse cara é bom. Ele foi um bom deputado. Não tem como não reconhecer, Adriles, porque assim, deixa eu olha que arrogante. Eu sou mesmo, sabe por quê, Adriles? Porque eu sabe por que eu posso ser arrogante? E aí você me permite aqui. Porque eu não apoio ladrão, irmão.
Mas você apoiou o Lula de maneira Pelo amor de subliminar quando Deus, você cara, admitiu nossa, o voto do Lula. esse argumento é tão puta idiota, que pariu. cara. Se tem Hitler, Tipo assim, presta atenção, se tem Hitler, do outro lado Winston Churchill. Winston Churchill sabe que ele matou gente na África de maneira injusta. Se tem Hitler e Winston Churchill, você vai apoiar quem? Você ficar em cima do muro entre Hitler e Winston Churchill, entre Bolsonaro e Lula, vocês ficaram em cima do muro porque acharam que vocês seriam uma oposição preferencial. Entendeu? Tem 10 anos que vocês ficam jogando pedra na própria carne. O Bolsonaro pode ter os defeitos, mas ele é de direita, cara. Não, ele não é de direita, ele é ladrão. São as suas. O Bolsonaro, Bolsonaro é uma virgem, Iracema. Ele não tem nem mosquinha nos grandes lábios dele. Eu acho que pode fazer o seguinte. O Renan tem 60 processos. O Renan não tem nenhum processo de corrupção. Acabou de ler, me cita um. Acabou de ler, me cita um. filho. Me cita um. Acabou de ler. Me cita um. Trabalhista, uma série de coisas. Não, direito trabalhista não é corrupção, Adriles. Deixa eu explicar pra você que talvez você não entenda. Vamos lá. É você não pagar as pessoas. O Renan, vamos falar do Renan um pouco. O Renan, deixa eu explicar. O Renan, ele não responde nenhum processo de corrupção. 60. Ele comprou empresas falidas que respondem processos trabalhistas. E eu desafio a um empreendedor aqui, algum ouvinte empreendedor, me falar que você nunca teve um processo trabalhista. É simples desse jeito, Você tem 60%. Agora, deixa eu explicar pra você. Eu prefiro 1 milhão de vezes votar num cara que tentou empreender e tem processos trabalhistas. Eu também tenho, Eu não estou dizendo que o Renan seja ladrão. É porque você não pode falar isso. Não, mas você não pode dizer que o Flávio é ladrão. Flávio é ladrão. Cadê a prova? Cadê a condenação? Meu Deus do céu, se um tem um processo, o outro tem 60, e os dois não foram condenados nenhum, nenhum dos dois é ladrão, meu filho. Não, Lindô, deixa eu explicar pra você. Um tem 60 processos, o outro tem um. Não, ladrão você pode roubar de funcionário, você pode roubar de advogado, você pode funcionar de não adianta você gritar, não adianta você gritar. Não, você tá sendo coerente. Não, cara, eu tô sendo absolutamente coerente. Condenação, deixa eu te falar uma coisa, eu não tô falando isso. Eu não estou falando isso. O mérito da questão do Flávio Bolsonaro nunca foi analisado porque ele foi... Vai repetir pela 8ª vez. Mas já foi esse debate, eu já ganhei, acabou. Ah, tá bom, então tá bom. Muda, é tipo assim, é igual jogar xadrez com pombo. Eu vou fazer mas eu já falei 1000 vezes. O cara gritou pra caralho, falou um monte de coisa. Eu já falei 1000 vezes. O cara tem um processo que foi arquivado. Não foi arquivado, não foi arquivado. Não foi arquivado. Não foi arquivado. Não, muda, senão tá visual. Ele tá com medo de debater isso, não foi arquivado. Não, mas é 40 minutos que ele tá falando. Vamos falar do Guto. Rafael, vamos mudar de assunto? Muda de assunto, pô. Então, o diretor respondendo. O diretor tá pedindo pra falar do Banco Master. Banco Master. A gente vai concordar. Não, eu vou dar um jeito de sacanear. O diretor tá mandando. Não, mas tá calor então pra caralho. O diretor tá mandando, vamos falar sobre o escândalo do Banco Master. O que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, toda ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate, e essa é a minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, pelas pautas do MBL. 90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo. Acha ele um cara que tem culhão, mas o problema de vocês, do MBL, é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. E aí, aquilo que Maquiavel diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas maravilhosa. Mas a questão que se coloca é, respondendo objetivo à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito, aquilo que chamou, o Fux chamava, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? Do inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início... Não apoiamos. Coloca no IA depois. Nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início fulcral. Nunca apoiamos. De 2019 até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas. E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não, eu não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra rua pedir golpe militar, vocês não atacaram de frente esse problema, porque era uma questão que afetava exatamente vocês. Se o Bolsonaro for destruído, eventualmente o Bolsonaro terá uma pessoa a menos diante da nossa ascensão ao poder. Deixa eu só terminar. Então, a minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção impune de um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto, que recebe 30 milhões para fazer um resort, que tem até um cassino, exatamente pela omissão
Não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo por aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho que vocês... Essencialmente, eu acho que você é uma boa pessoa. Mas você e o seu grupo do MBL foi omisso em relação ao crescimento do STF. Eu, em 2022, pedi o impeachment dessa gente. Eu tô em 2 inquéritos. 2 inquéritos. Sabe por que eu tô no inquérito? Porque eu falei que tinha censura no processo eleitoral. Agora minha vez. E perdi minha rede social por 6 meses. Mas não interrompe agora. Em primeiro lugar é o seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro, porque era só apoiar o Bolsonaro que tava eleito. Haja vista que dá licença, Adriles. Se você pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é partido do Bolsonaro. Ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs o Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Eu só comecei, Adriles, calma. Vamos continuar. Outra coisa, você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente não foi omisso. Calma, Adriles. Quem foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava... Dá licença. Bastava o Jair Bolsonaro falar: saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão. Teve patriota rezando o hino pra pneu. Teve gente pedindo intervenção alienígena. Não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo com que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou: prefiro de um pix aí pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no Vilela, sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz, tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, tá? Esses caras sim se calam pra apoiar Flávio Bolsonaro, que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que, assim como você, tá apaixonado e grita, né? Ah, eu amo o Bolsonaro, não é ladrão! E não vê a razão. E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adrilês, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim: a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma. Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa aí, Rafael, deixa eu só falar. Desculpa, Rafael, você quer falar alguma coisa? Não, que a gente tava falando do Banco Master. Não, agora fudeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. É que assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, Pera aí, só existe... Eu vou dar outra resposta. Não, vou concordar com você. O Banco Master só existe por causa dos superpoderes do STF. Onde a gente diverge aqui é o contrário. Quem deu superpoder pro STF foi o Bolsonaro. É isso. Agora deixa eu falar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido dado. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam para perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente nada. A gente imprimiu uma revista sobre isso, cara. Não disseram nada. Nós falamos isso no Twitter, nós falamos isso no meu canal. Falamos isso tudo que é lugar. Você tá mentindo, cara. Uma palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele da cadeia, fizeram campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro, como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo de ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu reclamei, que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22... eventualmente, esse alguém como eu foi censurado. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Eu estou no inquérito. Não, vamos lá, não. Eu fiquei no inquérito. Então,
essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, elas estavam gritando e berrando por liberdade. Aí sabe o que aconteceu? Liberdade que vocês do MBL não pediram. Adriles, porque vocês foram complacentes ao golpe dado pelo STF. Não adianta você gritar, porque vocês fizeram voto nulo em 2022 e foram complacentes a esse estado de coisa, de perseguição, de massacre, de morte, de crédito, de prisão do Felipe Martins por golpe que não deu. Não seja um falso indignado, da possibilidade de ascensão ao poder. Você tá cuspindo em mim aqui, velho. Calma, foi doentio, foi asqueroso, foi repulsivo. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. O silêncio de vocês, a ninguém ficou quieto. Quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Quem gritou contra o STF fomos nós, e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Você preso, quando é que ele foi preso? Cara, deixa eu te falar uma coisa. O cara até quieto foi preso, meu filho. O que você quer que ele fizesse? Adriles, não adianta. Ele não deu o golpe. Não adianta você gritar, Adriles. Não adianta você gritar, Adriles. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Você tá cuspindo até na minha água aqui, velho. Não adianta você gritar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. Só que duas coisas, dá licença, tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou pra elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia pra essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro se não incluir Jair Messias Bolsonaro. E aí eu vou te falar uma coisa, o que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os liderados. Dá licença. Não. Mata o velho, mata o presidente. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Adriles, você consegue entender. Adriles, calma. Você consegue entender isso. Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer ele sangrar. Não, fizeram literalmente, a faca nele. Calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar o raciocínio. Não, facada não é trocadilho, não. Ele enfiou a facada no bucho. Adriles, facada no bucho. Isso foi campanha de 2018, você tá tudo confuso aí, cara. Na época vocês também eram vamos lá, meu irmão. Vocês contribuíram pela campanha de ódio contra eles. Adriles, calma. Vamos com calma. O lance é o seguinte, quando o Sóstenes Cavalcante, ele teve a chance de sacrificar metaforicamente o líder para salvar os seus liderados. O Bolsonaro é a ideia do MBL. Deixa eu falar uma coisa. O Bolsonaro, libera você que tá assistindo, deixa eu falar uma coisa. Você que tá assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio porque o Adriles sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente a posição dele. E ele tem que ficar fazendo essas pegadas. Não, matar, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro? É uma coisa. Você tá falando? Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Sacrifica isso é uma coisa. O Bolsonaro, deixa ele torturado na deixa eu explicar pra você, Adriles. Deixa eu explicar. Quando a gente fala sacrificar metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica? Você consegue. Se eu falar o seguinte, eu sei disso melhor que você. Então você é poeta, então você como poeta faça uma leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da oposição tem a chance, ele tá vendo? Eu sei, Adriles. Eu tô nervoso, não, eu sou passional em relação à humanidade. Não, cara, você não tá indignado, Adriles. Deixa eu te falar uma coisa, você tá em apuros, e tudo bem. Que apuros, deixa eu terminar o raciocínio, Adriles. Você é um cara retórico tão bom, você vem com esse Adriles, você tá tremendo. A gente quando a gente tá apaixonado, a gente comete insensatez. A gente quando a gente tá em apuros, a adrenalina bate, calma, a gente sua frio. Você não está com calor, você está suando frio. Eu tô indignado porque vocês deixaram, vocês silenciaram em relação calma, deixa eu explicar. Eu tô acabando de mostrar pra você que o Sóstenes Cavalcante, quando teve a chance de soltar a senhora... mas você não deixou eu completar o raciocínio. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluído. Exatamente. Então, o que ele fez? Ele não queria matar o metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que um líder faz em nome dos seus liderados, mas ele fez o contrário. Calma, Adriles, ouve, cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, corte pro MBL, edição. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. O Bolsonaro está preso, as senhoras do 8 de janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? O bolsonarismo não só
deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou elas ser presas, essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Então o que eu tô dizendo pra você é, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, não adianta falar que você se importa com as pessoas. Você não está indignado, você não está preocupado com essas pessoas. Você está preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste, cara. É deixa isso. eu te falar uma coisa. Muito bem. Gente, Não, muito bem não. Não vai não. Você falou o programa inteiro. Não, ele vai terminar assim. Não, mas... me dá 2 minutos. Olha velho. aqui, ó. 23, ó. É o computador. Olha ali. Não, mas deixa eu falar Olha o minuto. TP. Não dá tempo. Olha ali. Olha ali. Eu vou falar em 30 segundos, pode ser? O Você tem Bolsonaro... 10 segundos. Presta atenção. As senhoras na praça pública queriam exatamente um princípio de liberdade. Anistia, sem ser para Bolsonaro, tem que ser anistia para todos, meu filho. Isso foi depois, A questão Adriles. se coloca... Isso foi depois. Bolsonaro tá preso, as senhoras estão Vamos morrendo, voltar. as pessoas Chupim. estão morrendo, todo mundo tá morrendo. Voltamos com o Chupim na Metropolitana. Tem tempo. Você não... Ah, tem pensei que tava acabando o programa. Não, calma. Ai, me perdoe. Já voltamos. Não, mas tá terminando. Não, mas deixa eu terminar agora, porque ele falou. Não, mas calma, É que agora foi pro ar, né? Adriles, a gente é um misto de digital do YouTube e Tá, eu junta a esqueço. rádio, depois Eu fica sou só analógico, YouTube. eu sou velho igual você. Então, Tô porra. aprendendo. Ó, voltamos aqui com o Chupim, hoje Adriles, que não deixou mamãe falei falar. Mas falou em cima do mamãe falei o tempo inteiro, me deu até dor de cabeça. E aí, posso falar mais? E Arthur Duval, calma! Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta, tá acabando. Rafael. Boa noite, Metropolitana. Já teve briga feia por conta de time, viu? Sou corintiano. Quando o Corinthians ganhou de São Paulo, meu colega São Paulino fez uma piadinha de mau gosto com ele. Ele ficou uma semana sem falar comigo, cara. Ele sentiu bem. Valeu, Metropolitaniense. Muito Boa bem. noite. Muito bem. A próxima vez que eu convidar, eu vou ter que convidar vocês separados, porque o Arthur não conseguiu falar. Não, falou pra caramba Ué, agora. você não deixou ele Posso falar. terminar, responder em 1 minuto? Ele quer falar Mas mais você ainda. quer falar mais? Não, mas ele falou um tanto de Você merda. falou aqui. em cima dele o tempo Não, inteiro. Eu queria falei menos, dizer- mas eu falei melhor, Então tá, cara. 1 minuto pra mim, 1 minuto pra ele. Ô, Arthur, presta atenção. Vai. O que o Bolsonaro fez durante o silêncio foi exatamente resguardar e proteger, ao contrário do que você está dizendo, aquela população que estava em frente aos quartéis. Aquela população em frente aos quartéis era exatamente a manifestação de brasileiros indignados com um golpe dado pelo STF, que torturou, que prendeu, que matou com pessoas como Clériston na cadeia. É uma manifestação digna de um povo sofrido com as perseguições do STF, perseguições essas que vocês do MBL silenciaram sobre. Quando o Sócrates pediu a possibilidade de anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro e para as pessoas, era o princípio mais justo. Era o princípio mais justo dentro da confiança às instituições, confiança essa que Bolsonaro depositou. Era por isso que ele dialogava com o Gilmar, era por isso que ele tentava dialogar com o Alexandre de Moraes, e era por isso que ele, de maneira ingênua e pura e cândida, dizia: não precisa tocar exatamente no nome desses ministros. Ok. Entendeu? Ok. A questão é essa. Agora Bolsonaro já não dá. foi vitimado, está sendo Deixa o Arthur massacrado, está terminar, sendo então. morto na cadeia exatamente Não dá, pela sua Adriles. confiança excessiva Eu vou- nas instituições Tem da uma democracia. rede de Só que a rádio. gente não Você vive vai mais. atrasar a rede de rádio, Mais a Adriles. democracia. E Você a vai gente não atrasar vive a rede de mais rádio. democracia, porque Chega! vocês do MBL se silenciaram. Porra, Adriles. Ele não consegue, Para de cara. falar. Você vai atrasar uma rede de rádio. E vou morrer berrando, ao contrário do silêncio. Não dá, do MBL, bicho, que não quer dá. acender o poder. O Adriles, a gente tem que ter um suporte, tem que pôr ele numa cabine pra gente conseguir desligar o microfone. Cara, eu não preciso nem de muito tempo. Só vou falar o seguinte: as pessoas podem aí voltar ao cursor, né, e assistir o debate novamente, né? Com certeza vai ter corte de bolsonarista mostrando o Adriles, vai ter corte do meu lado. tenho máquina. Não, mas a galera faz. Só O lance é o pobre. seguinte: volta um pouquinho o cursor, pede pra mil alguém, cortes, velho. pede pra alguém que tá afim de realmente entender a história, assistir o debate completo, porque acho que fica muito claro aqui como é triste a vida de quem vai ter que passar pano pro Flávio Bolsonaro, rachador, esse ano, né? Então, é só isso. Volte passa o cursor pano pro Lula, e assiste. Não, eu quero que o Lula Você vá passa preso. pano pro Lula. Quero que o Você Lula nem vá citou o preso. Lula aqui. Eu Você citei nem várias vezes, citou Adri, é que o você Lula. não viu que estava gritando Não como citou o Lula. O ódio que ele tem é o franga. Bolsonaro. O né? Lula não tá nem aí. Se ganhar mais 4 anos de oposição pro MBL. Quando você, Promissão calma, agora, né? Abelino, Pô, quando pelo você amor de grita Deus, em cima do Arthur. outro, você não ouve o que o outro tá falando. Mas as pessoas podem voltar ao cursor e ouvir tudo que foi dito e ponderar, né, o que foi argumentado e
Enfim, aí você vai escolher. Você vai passar pano pro Flávio ou você vai acordar Você pra passa realidade. pano pro Lula e pro Eu quero STF agradecer durante a anos. padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033. Corta o microfone, Adriles. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim, tanto do Arthur quanto do Adriles. Muito bom, inclusive. Tá? Gente, olha, eu peço desculpa. Quem ganhou hoje o tema do dia foi a Cleusa. Final do telefone 9606. Parabéns, Cleusa. Adriles, você tem que se controlar mais, tá? indignado com a Mas tem que se possibilidade de controlar, lutar. senão o debate não Se consegue contrapor fluir. a uma ditadura que a gente tá vivendo A agora. O gente pior momento da volta história. amanhã, Tem 6 horas da gente tarde, com passando mais pano uma pra essa edição do ditadura Chupim. dizendo Tchau. que é uma questão política. Gostou desse corte? Assista às lives diárias no canal MB Live TV. E para mais cortes como esse, se inscreva no Rabo da Onça e fique por dentro das novidades da missão.